Olá, continuando nosso estudo de cálculo diferencial, continuaremos no item 7, né, das questões da seção 1.2. O item 7 pede para resolver as inequações, né? A gente tem inequações novamente, só que agora envolve situações quadráticas, né? Situações em que a gente pode usar que a gente viu referente à diferença de quadrado, né? A fatoração dos quadrados, né? A diferença de quadrados ou de potências de n, né? Então, a ideia dessa questão 7 é a gente usar essas propriedades que a gente acabou de ver, viu na aula passada, e usar também o jogo do sinal para números positivo e negativo, coisa que a gente já vem vendo. Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 4, né? X ao quadrado menos 4, quem é 4? Qual é o número que é ao quadrado é igual a 4? É 2, né? A gente usa aqui o quadrado da diferença. Você tem que aprender a fazer isso de uma forma direta. Que é o primeiro? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aí você faz o primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo, né? Então, esse é o quadrado da diferença. Então, se x ao quadrado menos 4 é maior do que zero, eu quero encontrar os valores de x, então eu quero encontrar os valores de x para que x menos 2 vezes x mais 2 seja maior do que zero, né? Então, isso implica x menos 2, x mais 2 maior do que zero, né? A forma que a gente vem fazendo isso é pelo jogo do sinal, né? A gente faz o estudo do sinal e pega a parte que é maior do que zero. Mas existem outras formas de fazer, né? Já que você tem uma multiplicação maior do que zero, você vai ter dois casos. O primeiro caso, na multiplicação maior do que zero, é que os dois sejam maior do que zero, né? Então, x menos 2 é maior do que zero e x mais 2 é maior do que zero. Esse é o primeiro caso, caso 1, né? X menos 2 maior do que zero quer dizer que x é maior do que 2. E x mais 2 maior do que zero quer dizer que x é maior do que menos 2. Aí você faz a interseção desses dois conjuntos. X maior do que 2 e x maior do que menos 2. X maior do que 2 engloba, né? Porque x sendo maior do que 2, ele já é maior do que menos 2. Então, a primeira solução é x maior do que 2. A interseção entre as duas. Aqui a gente faz a interseção. Interseção, né? Então, a solução 1 é, x maior do que 2, ou seja, 2 a mais infinito. 2 a mais infinito. Aí no caso 2, a gente considera que os dois são negativos, né? Porque negativo com negativo dá positivo, dá maior do que zero. Então, x menos 2 é menor do que zero e x mais 2 menor do que zero. X menos 2 menor do que zero implica que x é menor do que 2. E x mais 2 menor do que zero implica que x é menor que menos 2. Ora, a interseção desses dois casos, interseção novamente, é x menor do que menos 2, porque x sendo menor do que menos 2 já implica x menor do que 2, né? Mas não implica a volta. Então, a interseção desses dois casos é x menor que menos 2, ou seja, a solução 2 é a solução de menos infinito até menos 2. Então, a solução geral é a solução 1 união com a solução 2. Então, vai ser o quê? Solução 1 união com a solução 2 vai ser de menos infinito até menos 2, união 2 a mais infinito. Ou você pode dizer que a solução geral, é o conjunto de todos os valores reais, tal que menos infinito até menos 2 quer dizer x menor que menos 2. União é o x maior do que 2. Então você vai ter essa solução.
Agora no item B, a gente tem uma situação parecida, a diferença é que no lugar do 4, a gente tem um 1 e no lugar de maior é menor ou igual do que zero, né? Menor ou igual do que zero. Então, a gente usando aqui a diferença de quadrados, o quadrado do primeiro, o primeiro é x, e o segundo quadrado é 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Então, você vai ter x menos o segundo, x mais o segundo. Isso aqui menor ou igual do que zero. Repita, a maneira segura de fazer isso é através do jogo do sinal. Aí vamos fazer por caso? Vamos ter dois casos, né? Caso um e caso 2. Como é menor ou igual do que zero, né? A gente tem dois casos, o primeiro negativo e o segundo positivo, ou o primeiro positivo e o segundo negativo, né? Então, no caso um, vamos dizer que o primeiro é negativo, negativo zero, né? E o segundo é positivo, positivo zero, porque o zero também entra. Então, x menos um menor ou igual do que zero, quer dizer que x é menor ou igual do que um. E x mais um maior ou igual do que zero, quer dizer que x é maior ou igual do que um, né? Então, a interseção desses dois conjuntos é o que? Para a gente fazer a primeira solução. X menor ou igual do que um e x maior ou igual, aqui é menos um. X maior ou igual do que menos um. Só para ficar bem claro, tem o ponto zero, ponto um e o ponto menos um, né? Aí, x menor ou igual do que um. Você pega daqui e pinta para a esquerda. Menor ou igual do que um. Aí x maior ou igual do que menos um. Você pega aqui e pinta para a direita. Quando você fizer a interseção, o que é que tem em ambos ao mesmo tempo? Esse intervalo aqui, ó. Então, esse intervalo é a interseção entre essas duas situações. Então, vai ser o conjunto menos um fechado, que é menor ou igual, até o 1, né? Eu repito, se você fizer o jogo do sinal, dá certo do mesmo jeito. Aí o caso 2 é o caso em que eu considerei o primeiro menor ou igual do que zero. Então eu vou considerar o primeiro maior ou igual do que zero. E o segundo menor ou igual do que zero, né? Obviamente, acho que vai dar vazio. Vamos lá, fica x maior ou igual do que um e x menor ou igual do que menos um. Nesse caso, x maior ou igual do que um é daqui, ó, para a direita. E x menor ou igual do que menos um é daqui, ó, para a esquerda. E a interseção dos dois é vazio. Então, a solução 2 é o conjunto vazio. Aí, a solução geral, a gente sabe, é a solução um união com a solução 2. Então, vai ser menos um união com conjunto vazio. Só que a união conjunto vazio é o próprio conjunto que está unindo com o vazio. O vazio ele é neutro na união. Então a gente vai ter a solução geral menos 1 a 1. Ou você pode escrever a solução geral como sendo todos os valores reais, tal que esse valor é maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. São os valores para isso aqui ser negativo. Negativo ou zero, né? Fazendo agora o item C é bem parecido com o item A, né? Então, x quadrado é maior do que 4, aí se implica que x ao quadrado menos 4 é maior do que zero. Então, a gente usa o quadrado da diferença, vai ficar x menos 2, x mais 2 maior do que zero. Para isso aqui ser maior do que zero, né? A gente divide em duas partes, x menos 1 menos 2 maior do que zero e x mais 2 maior do que zero, ou depois os dois negativos. Isso a gente já fez no item A, né? Então, isso aqui é o item A, né? Já está feito no item A. Então, vamos fazer o item D, né? X quadrado maior do que 1. X quadrado maior do que 1, a gente
Passo um para o primeiro membro, fica x² menos um maior do que zero, né? Ou seja, soma menos um em ambos os membros da inequação. Então, a gente vai ter aqui x² menos um, né? Só que um pode ser visto como um ao quadrado. Então, isso aqui é uma diferença de quadrado. X menos um que multiplica x mais um. Isso aqui é maior do que zero, né? Então, a gente joga na situação. Os dois são maior do que zero, caso um. Os dois são maiores do que zero, x menos um maior do que zero e x mais um maior do que zero. X menos um maior do que zero implica que x é maior do que um. E x mais um maior do que zero implica que x é maior do que menos um. A primeira solução é a interseção desses dois conjuntos, né? X maior do que um e x maior do que menos um. Como x maior do que um implica em x maior do que menos um, então x maior do que um é a interseção. Então, é o conjunto aberto que sai de um e vai para mais infinito, x maior do que um, né? Aí no caso 2, a gente vai ter que os dois devem ser negativos, né? É o caso em que x menos um é menor do que zero e x mais um menor do que zero. Só que x menos um menor do que zero implica que x é menor do que um. E x mais um menor do que zero, x é menor do que menos um. Aí agora, a solução 2, a gente tem que como x menos um implica em x menor do que um, x menor do que menos um implica em x menor do que um, então a solução do caso 2, a interseção dos dois, é x menor do que menos um. X menor do que menos um é menos infinito até um aberto, né? Então, a solução geral é a primeira solução união com a segunda, que isso aqui vai ser de menos infinito até um união com um a mais infinito. Ou em termos de conjunto, é o conjunto de todos os números reais, tal que menos infinito até um quer dizer o quê? X menor do que um. União é ou, e de um a mais infinito significa x maior do que um. Só consertando aqui, é menos infinito até menos um. Aqui, ó, ajeitando. Menos um, menos um. Pronto. Né? Menos infinito até menos um. Ok. Pronto, aí tem o item E. O item E não tem jeito. A gente tem que fazer o estudo do sinal. Para a gente fazer o estudo do sinal, a gente tem que transformar tudo isso em fatores, né? A gente tem uma divisão, só que o termo de cima não é o produto de dois fatores. A gente transforma, né? Como? Veja que x ao quadrado menos 9. Qual é o número que é o quadrado da 9? 3. Aí fica x ao quadrado menos 3 ao quadrado. A gente tem aqui o quadrado da diferença. Aí fica x menos 3 que multiplica x mais 3. Então, essa expressão é equivalente a essa. X menos 3 que multiplica x mais 3. Tudo isso dividido por x mais 1. Então, faremos o estudo do sinal dessa expressão e pegaremos os valores que são menores do que zero. Vamos lá. Então, vamos ter aqui as expressões para fazer o estudo do sinal, né? Então, para a primeira expressão, fazer aqui só a parte maior, né? X menos 3 é maior do que zero quando x for maior do que 3. Então, a expressão x menos 3 vai ser maior do que zero quando x for maior do que 3. Então, vai ser positiva à direita do 3. Da mesma forma, vai ser zero no ponto 3 e será menor do que zero quando x for menor do que 3, ou seja, à esquerda do 3. Você fazer a conta, dá isso. Aí, x mais 3 será maior do que zero quando x for maior do que menos 3, né? Passando o 3 para o segundo membro, negativo, somando menos 3 em ambos os membros da minha equação. Então, a expressão será positiva quando x estiver à direita de menos 3. Deixa eu só colocar o menos 3.
Pronto, então, quando x, a expressão será positiva, à direita de menos 3. Então, será positivo aqui, ó, direita de menos 3. E será negativa à esquerda de menos 3. Será zero exatamente no menos 3. A expressão x mais um será positiva quando x for maior do que menos 1. Então, será positiva à direita do 1, será negativa à esquerda do 1 e será zero exatamente no ponto 1. Aí agora a gente faz o jogo do sinal. Lembrando que o jogo do sinal trata-se primeiro de duas multiplicações e depois uma divisão. Então, à esquerda do 3, a gente tem que o primeiro sinal é negativo, o segundo é negativo, vai dar positivo, e o terceiro é negativo. Aí negativo com negativo positivo, com negativo negativo. Então vai ficar menos, menos, menos. Quando chega no ponto 3, em cima é negativo, aí vezes zero dá zero. Estou multiplicando esses dois termos. Os dois termos aqui estão multiplicando. E esse termo aqui é negativo. Então zero vezes negativo dá negativo. Ou, desculpa, dá zero. Negativo vezes zero dá zero. Pronto. Aí à direita do zero, em cima é negativo. No segundo é positivo, faz o jogo sinal menos com mais, menos. Aí com menos daqui, menos com menos, mais. Então vai dar positivo. Positivo, 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 até chegar no 1. Quando chega no 1, a primeira expressão é negativa, a segunda é positiva, mas a terceira não existe, ou não existe não, a terceira é zero, né? Mas como trata-se de uma divisão, aí a expressão não existe, né? Então, no ponto 1, a expressão ela não existe. Aí à direita do 1, primeiro é negativo, segundo positivo, terceiro positivo. Negativo com positivo, negativo, aí com positivo, negativo. Aí fica menos, 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 até chegar no zero. Quando chega no zero, no zero não, no 3, a primeira expressão é zero, a segunda é positiva e a terceira é positiva. Então, zero vezes positivo dá zero. E à direita, todos são positivos. Então, quando fizer o jogo sinal, fica positivo. Ok? Então, a solução vai ser todos os pontos que são negativo ou positivo? Negativo. Então, quais são os pontos negativos? Menos infinito, até chegar no 3 aberto, união, com menos um até chegar no 3, né? 3 não, menos 3 aqui. Menos 3 até chegar no 3 aberto. Então, a solução vai ser todos os números reais, tal que x é menor do que menos 3 ou x está entre menos um e 3. Ok? Pronto, a gente tem agora o item G, né? O item G traz 2x menos um que multiplica x quadrado menos 4. Esse x quadrado menos 4 é conhecido da gente, né? Então a gente pode fatorar o 2x menos um que multiplica x menos 2 fatorando, né? Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, no caso o primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo, tudo isso menor do que zero. Então a gente resolve fazendo o jogo do sinal. Vamos fazer? Fazendo o jogo do sinal, a gente vai ter o seguinte. Então, fazendo o jogo do sinal, a gente vai ter o seguinte, que 2x menos um é maior do que zero quando, né, 2x for maior do que um. Isso acontece quando x for maior do que um meio. Onde é que fica um meio? Um meio fica entre zero e um. A gente tem exatamente aqui. Então, a expressão será positiva à direita de um meio. Positivo aqui, ó, à direita de um meio. Obviamente será negativa à esquerda de um meio. E a expressão será zero exatamente em um meio.
Aí agora para x menos 2 será positivo quando x for maior do que 2. Então será positivo à direita de 2. Obviamente negativa à esquerda do 2. E será zero exatamente no ponto 2. E agora a expressão x mais 2. X mais 2 será positivo quando x for maior do que menos 2. Então será positivo à direita do menos 2. Será negativa à esquerda do menos 2, né? E será zero exatamente no ponto menos 2. Aí agora a gente faz o jogo do sinal. Vamos fazer. À esquerda do menos 2, né? As três são negativas. Então, negativo com negativo positivo com negativo negativo. Quando chega no zero não, quando chega no menos 2, tem duas expressões negativas e um é zero. Então, quando você multiplicar, vai dar zero. Aí, à direita do zero, até chegar em um meio, você vai ter a expressão de cima negativa, a segunda negativa e a terceira positiva. Então, negativo com negativo positivo, com positivo, positivo, né? Menos com menos, mais, com mais, né? Então, exatamente no ponto 1 meio, exatamente no ponto aqui 1 meio, a gente vai ter que uma das expressões, no caso a primeira, é igual a zero. Então, quando você fizer o jogo do sinal, na multiplicação vai ser zero. Aí, à direita, você vai ter a direita de um meio, a primeira é positiva, a segunda negativa e a terceira positiva. Então, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Quando você chega no ponto 2, a primeira é positiva, a segunda é zero e a terceira é positiva. Então, dá zero, né? Zero, porque trata-se de uma multiplicação, por isso dá zero. Aí, à direita do 2, todas as três são positivas, então fica positivo. Então, a solução que a gente quer, é a solução de todos os elementos tal que é menor ou igual do que zero. Se é menor do que zero, a gente tem que é de menos a infinito até o menos 2. Menos 2 fechado, porque é menor ou igual do que zero. E exatamente no menos 2 a expressão é zero. Aí, união, em um meio a expressão é zero, então união com meio, né? Até 2. No 2 a expressão é zero, então 1 meio até 2. Ou a gente pode escrever essa solução como sendo o conjunto de todos os números reais, tal que menos infinito até 2 fechado é x menor ou igual do que 2. União é ou, aí de 1 meio até 2 fechado é 1 meio menor ou igual do que x menor ou igual do que 2 fechado. Então essa é a solução. Bom, então a gente fica por aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!